aproximadamente o ano 50, o ano 60 da era cristã. Mas mesmo assim já havia um sofisticado sistema financeiro naquele lugar. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que aquela era uma cidade muito rica. Laodiceia era um lugar onde as pessoas viviam de maneira abastada. Eram pessoas ricas que viviam naquele lugar, por se tratar de um centro financeiro. Mais ainda, Laodiceia era conhecida por conta da sua indústria têxtil. Para vocês terem uma ideia, era característico daquele lugar uma espécie de uma lã negra que eles produziam. E muito mais do que isso, Laodiceia era conhecida porque ela ditava moda no seu tempo. Ela produzia as roupas que a turma toda vestia, e muito mais do que isso, ela ditava moda. As pessoas copiavam aquilo que era vestido na cidade de Laodiceia. Então, olha só, um lugar rico, um lugar que ditava moda, digamos assim, a Milão dos nossos dias, né? Ditava moda, e muito mais do que isso, um lugar que era o centro ou um centro medicinal. Para vocês terem uma ideia, Laodiceia era muito conhecida por conta de um colírio que ela produzia e por conta de uma pomada para os ouvidos que era produzida naquele lugar. Que coisa fantástica, né? Naquele tempo, primeiro século da era cristã, simplesmente uma cidade que era um centro financeiro, que era um grande centro têxtil que ditava moda e um grande centro medicinal, onde dali saía cura, quem sabe, para várias enfermidades que pudessem atingir aquelas pessoas ali daquela região e de outras regiões. Queridos, por conta da sua fama, ou por conta daquilo que era, fala sério, né? Um lugar que é um centro financeiro, onde não há pobreza, um lugar onde o povo tem roupa sobrando e dita moda, um lugar onde em tese as pessoas que não ficam doentes, ou quando ficam, podem ser curadas por conta dos recursos medicinais que havia naquele lugar. Deus, precisar de Deus, para que Deus? Aliás, trazendo para os nossos dias, é o que muitas vezes nós vemos. Não vou dizer que via de regra, mas muitas vezes as pessoas, quando está tudo bem na vida delas, elas não buscam Deus. Se o cara tem dinheiro no bolso, se o cara está com a saúde legal, se o cara está bem vestido, via de regra, essa pessoa não quer saber de Deus. Agora, querido, basta que uma dessas áreas, ou quem sabe todas elas, sejam tocadas de alguma forma, aí o sujeito começa a achar que precisa de alguma coisa. Mas, queridos, o que nós vemos é que Laodiceia era um lugar onde as pessoas tinham tudo, e por terem tudo, elas estavam muito pouco preocupadas em Deus. Veja só o que nós vemos no verso 17. Diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque essas são palavras dele. O que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia é que eles tinham um grande problema. Jesus está dizendo para eles que eles estavam com um grande problema, porque tem um detalhe: o grande problema da cidade é o orgulho. O grande problema daquele lugar é que as pessoas, por conta daquilo que elas tinham, por conta da fama que aquele lugar tinha, se tornou um lugar extremamente presunçoso, pessoas orgulhosas por conta daquilo que elas possuíam. E Jesus vai diagnosticar um problema na igreja de Laodiceia. E Jesus vai dizer o seguinte, em outras palavras: vocês se conformaram demais com os padrões lá de fora. Vocês se contextualizaram tanto. Vocês procuraram viver o Evangelho tão em conformidade com os dias atuais, de então, que vocês acabaram se misturando com tudo que havia lá fora. Queridos, quem me conhece sabe que eu sou a favor da contextualização. Por contextualização entenda, né? Uma igreja que fala a língua das pessoas que estão lá fora. Uma igreja que se relaciona com os de fora. Uma igreja que
procura estabelecer pontes e não barreiras com aquelas pessoas que estão do lado de lá, que não conhecem a Cristo e que precisam ter uma oportunidade que o Evangelho chegue, para que o Evangelho chegue de uma forma clara para elas. Eu sou a favor de contextualizar a palavra, contextualizar o culto, para que pessoas sejam alcançadas, para que não haja essas barreiras. Mas, queridos, toda contextualização, ela tem que ser muito na medida. Porque é o seguinte, né? Se você não contextualiza, você não fala a linguagem das pessoas que estão lá fora. Ninguém vai querer te ouvir. Né? Hoje eu estava lá em casa com a Cris, com as crianças, no tempo de relaxando na casa, liguei a televisão, um programa na TV a cabo. Aí tinha um programa, você gosta desse programa, tipo o Superman da vida, né? A gente tem filhos, fica atrás de orientação, às vezes, para educar os filhos. Aí tinha um episódio lá em que os pais, eles eram mudos, as filhas não, surdos, as filhas não. O que acontece? As crianças, os pais, eles não procuraram ensinar a linguagem dos sinais para os filhos, consequentemente, não havia comunicação naquela casa. Eles não conseguiam, as meninas faziam assim terror, não respeitavam, esnobavam os pais, né? Humilhavam até os pais que eram surdos e mudos. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que se não há comunicação, o negócio vira um caos. Então, meus irmãos, voltando para cá, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma igreja que não fala a linguagem daqueles que estão lá fora, uma igreja que não se comunica, porque comunicação tem um detalhe, não é o que eu falo, é o que você entende. Não adianta, vocês estão com frio, né? Alguém providencia, por favor, aqui, tá? Alguém já disse, né? Um mago aí do marketing já disse o seguinte: que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Não adianta você falar alguma coisa e o outro entender outra coisa. Então, queridos, a igreja tem que ter uma linguagem para fora. As pessoas têm que entender com essa linguagem. Então, isso se chama contextualização. A gente tem que estar do lado de fora criando pontes. Mas tem um detalhe: a gente tem que estar preparado para contextualizar. Sabe por quê? Se você tentar contextualizar sem estar firmado no Evangelho, sem conhecer a palavra de Deus, o que acontece, queridos, é que você, ao invés de contextualizar, você vai se conformar com o padrão que estava fora. Ou seja, eu vou para alcançar e aquela pessoa não alcançada. Eu vou para falar com as pessoas, me envolver com elas, e ao invés de eu ganhá-las para Jesus, elas acabam me ganhando no sistema que estava fora. Presta atenção aqui, eu vou ter explicado ali. Então, o que acontece? Queridos, o grande problema da contextualização é esse. E aquela igreja, imagino eu, tentou se contextualizar demais. Tentou viver no início do Evangelho que atraísse as pessoas de fora. Mas o problema, uma linguagem mais igrejeira, o mundo entrou na igreja. O mundo acabou entrando dentro da igreja. E o que aconteceu? Todas aquelas práticas de fora acabaram por influenciar a igreja que estava em Laodiceia. E sabe o que acontece? Ao invés de influenciar, como eu estou dizendo aqui, de servir como um luzeiro em meio às trevas, a sua luz foi se apagando. E não se podia mais ver a diferença entre a cidade de Laodiceia e a igreja que se encontrava na cidade de Laodiceia. Queridos, a igreja tem que fazer diferença. Por mais que ela se contextualize, por mais que ela fale com base lá de fora, a igreja precisa ser uma referência, a igreja precisa ser relevante no lugar no qual ela está inserida, a igreja precisa fazer com que as pessoas vejam que ali há algo diferente. Eu posso abrir meu coração para vocês e dizer que quando eu estava como pastor auxiliar no lar, trabalhando com jovens, eu cometi muitos erros. E um deles, quando eu estava trabalhando com jovens lá, foi achar que eu tinha que reproduzir o que os jovens viviam lá fora, eu tinha que reproduzir dentro da igreja, para que eles pudessem ficar na igreja. Me lembro de uma vez, não sei se a Margarete lembra disso, estava lá na igreja, eu fiz lá um culto, o primeiro culto jovem,